Hoje eu falo sobre um artigo que eu escrevi para o site sinapsedasletras.com.br, que é sobre a infodemia. Uma quantidade enorme de informações provenientes de diferentes fontes que se espalha como uma epidemia rápido e com diferentes fontes de contágio. A discussão sobre a infodemia foi lançada num artigo de um professor da Universidade de Bolonha, Nicola Grandi, em que ele vai discutir como essa quantidade enorme de informações provenientes de fontes não verificáveis ela está atrapalhando o combate à epidemia hoje na Itália. A partir do momento que as informações das redes sociais e outras fontes, que muitas vezes não são verdadeiras, elas acabam influenciando mais o comportamento das pessoas do que as fontes oficiais. Segundo o autor, a comunicação ela parte de uma premissa básica, que as palavras de uma língua não são acessíveis para todo mundo da mesma forma. Ele estuda a língua italiana e diz que aproximadamente 7.000 palavras da língua italiana elas são compartilhadas por todos os italianos, pelo cidadão médio e por todos em geral, de um total de 200.000 palavras. E que um cidadão mediamente instruído, ele conhece mais de 7.000 palavras, conhece talvez algumas dezenas de milhares de palavras, só que ele usa no cotidiano basicamente essas 7.000 e algumas outras. Ao ter início essa epidemia aqui da Itália, ele pegou e foi estudar principalmente as comunicações escritas dos órgãos oficiais do governo e dos jornais, porque seria muito difícil estudar a comunicação escrita das redes sociais e outros blogs e outras fontes, até por causa do tempo que você teria que ter para analisar todas essas fontes e dos recursos que ele tinha no momento. Segundo um estudo que ele publicou, baseado em softwares que estudam vocabulário base de diversas línguas, a comunicação oficial do governo italiano ela usava aproximadamente 38% das palavras desse conjunto de 7.000 palavras que é o vocabulário básico italiano. E as comunicações dos principais jornais, de 3 jornais que são grandes jornais aqui da Itália, o Corriere della Sera, o Fatto Quotidiano e o La Repubblica, antes da epidemia chegar aqui na Itália, usavam 50% das palavras desse vocabulário base da Itália. Depois que a epidemia ela chegou na Itália e começou a se difundir aqui, o Corriere della Sera ele vai fazer uma pequena adaptação e o número de palavras que eles usam desse vocabulário base ele sobe para aproximadamente 70% das palavras dentro daquelas 7.000 palavras do vocabulário base. Antes da difusão da epidemia aqui, todos esses jornais eles usavam muitos termos técnicos que não são de domínio de todos e usavam glossários para poder explicar esses termos técnicos, dificultando a comunicação com as pessoas. Na Itália, ao contrário da França e da Alemanha, segundo os autores, as pessoas não têm o costume de usar os meios oficiais como fonte de informação. Segundo eles, também porque a comunicação oficial ela não é de fácil acesso à sua interpretação para todas as pessoas. Então, aqui, assim como no Brasil, as pessoas usam muito essas fontes alternativas de informação, possivelmente no Brasil mais, com Facebook, YouTube e WhatsApp. Eu mesmo estou fazendo um vídeo no YouTube para poder conversar sobre isso com vocês, mas eu recomendo num momento como esse, num momento de pandemia,
que se as pessoas quiserem informações fundamentadas, em vez de ficar vendo só vídeos de YouTube, matéria de Facebook, notinha de WhatsApp, que procure fontes de pessoas com uma certa credibilidade, de reconhecido conhecimento técnico específico para poder saber o que fazer para enfrentar uma pandemia como essa. Bom, então, segundo os autores, a discussão sobre formas de comunicação que possam ser acessíveis para todo mundo, ela deve ser feita porque em momentos como esse, assim, primeiro que deve ser feita em qualquer momento, mas um momento como esse pode salvar vidas, porque se a comunicação é clara e é acessível para todo mundo, as pessoas conseguem entender uma orientação do governo, por exemplo, ou uma orientação de equipes técnicas e cumprir essa orientação. Se as pessoas não conseguem entender, elas acabam se orientando por aquilo que elas conseguem entender de uma forma melhor. Ainda escrevi no texto que está no site que talvez essa forma de comunicação do Bolsonaro, essa estratégia que ele tem de desinformar as pessoas, não seja uma estratégia feita somente pela sua tosquice ou pela sua responsabilidade, mas seja alguma coisa pensada. Porque a partir desse momento ele consegue unir duas pontas. Na primeira ponta ele consegue fazer tudo pelos capitalistas da burguesia brasileira, aprovando reformas e aprovando medidas econômicas que beneficiam essa classe. E na outra ponta, a partir do seu linguajar do tiozão do boteco, ele consegue se comunicar muito bem com a população mais pobre do Brasil e acaba passando as orientações que ele quer para essa população, orientações que vão beneficiar a burguesia brasileira. Não à toa, tanto ele quanto o ex-presidente Lula, cada um com as suas características, cada um com os seus projetos políticos, eles são pessoas que conseguem se comunicar diretamente com a população mais pobre, pessoas que se fazem entender, no caso do Bolsonaro principalmente, pode ser que o que ele faz não seja nada ligado à verdade, nada ligado às coisas que vão beneficiar as pessoas, mas ele se faz entender e as pessoas acabam seguindo de certa forma o seu discurso. O presidente Lula, ele usava muita metáfora para se comunicar e era um recurso, e é um recurso que ajuda muito bem a fazer com que ideias abstratas sejam facilmente entendidas pelas pessoas que têm o domínio apenas desse vocabulário básico. Então, esse é um tema que eu acho que a gente vai ter que começar a discutir, principalmente as pessoas que desejam uma sociedade melhor, que desejam uma sociedade diferente da que a gente vive hoje, para que a gente consiga se fazer entender pelas pessoas em geral e consiga fazer com que a nossa mensagem ela chegue melhor para os trabalhadores e para que a gente possa fazer nosso trabalho, inclusive de agitação, de militância, para mudar a sociedade que a gente vive. Bom, pessoal, por hoje é só. As mortes aqui na Itália elas continuam no nível muito alto. Começou a cair um pouquinho o número de contagiados. O governo já está pensando em formas de ir abrindo paulatinamente as atividades econômicas. Eu espero que não seja muito precipitado, porque a Itália deu um mau exemplo de como gerir a crise e espero que ela não dê um mau exemplo de quando voltar às atividades de uma forma precipitada. É isso, gente. Abraço, até mais.